Vamos falar de anatomia ocular. Antes de mais nada, um recado. A maioria dos diagramas que eu apresento aqui foram feitos por mim mesmo. No entanto, eu tenho nesta apresentação várias imagens que foram cedidas a mim durante as últimas décadas. Infelizmente, eu não consigo agradecer ou citar todas as fontes utilizadas, pois muitas delas vêm da época pré-digital, já se perderam no seu histórico. Se alguém conseguir identificar alguma fonte, eu peço que me informe, para que esta fonte seja apropriadamente citada. E eu começo tentando criar algum impacto, criar algum choque, ou seja, um médico não tem essa ideia do olho como uma esfera. O médico muitas vezes não tem a noção dos diâmetros e das medidas, das dimensões do olho, porque nós temos acesso a uma pequena parte do olho no exame direto. E essa pequena parte, ela basicamente é delimitada pela fissura palpebral, pela pálpebra superior e a pálpebra inferior. Então aqui é para nós lembrarmos de qual é o tamanho de um olho, qual é o formato de um olho dentro de uma órbita. E aqui ainda chamam a atenção nessas fotos propositadamente super antigas, vocês veem que são fotos digitalizadas de slides. Eu vejo aqui a cavidade vítrea com esse aspecto líquido gelatinoso, o cristalino, e aqui eu chamo a atenção para a córnea também, que funciona como o vidro do relógio, a parte transparente da frente do olho. Quando falamos das pálpebras, a medida das pálpebras média, ela é entre 27 a 30 milímetros de largura e 8 a 11 milímetros de abertura ou de distância interpalpebral. Obviamente isso varia enormemente e varia também com as características raciais da população em estudo. Mas é importante nós lembrarmos que uma pálpebra bem colocada é aquela que cobre parcialmente a córnea superior. Cobre cerca de 1 milímetro da pálpebra superior, como nesse desenho isso é demonstrado. Se a pálpebra, por algum motivo, começa a cobrir uma área maior do olho e da córnea, ela pode até começar a interferir na qualidade da visão e no campo de visão, quando ela se localizar dentro da área pupilar, como por exemplo num paciente à noite, quando a sua pupila está mais dilatada. Então é importante a gente aprender a ver. A pálpebra normal cobre cerca de 1 milímetro do limbo superior, e como vocês vão ver para frente, a córnea tem em média 10 milímetros de diâmetro, 1 centímetro de diâmetro. Eu vou insistir nessas medidas, porque eu acho que para o médico generalista, aquele que atende um trauma hospitalar, aquele que está num pronto-socorro e ele vai ter que lidar com pessoas que tenham problemas oculares, a anatomia é o que vai nos salvar. Vai ser muito difícil você lembrar a sua vida inteira de todas as doenças oculares que nós vamos abordar durante o curso de medicina. Mas quando nós sabemos anatomia, a nossa vida fica bem mais fácil. Ainda falando da pálpebra, eu vou citar rapidamente as 8 camadas da pálpebra, que vai da pele até a conjuntiva, né? A conjuntiva tarsal. E lembrando que na pele existe uma área muito importante que é a margem palpebral. A margem palpebral é a transição entre a pele e conjuntiva e é numa relação anatômica bastante interessante e complexa, onde nós vamos ter ali a linha cinzenta, as glândulas de meibômios que ajudam na lubrificação ocular e os cílios. Então a borda palpebral ela é muitas vezes local de algumas doenças, como das inflamações palpebrais, dos ordéolos, dos calásios e das blefarites ou inflamações palpebrais. O músculo orbicular vem logo abaixo do subcutâneo, né? O músculo que faz com que nós fechemos os olhos. O olho se abre através do músculo levantador da pálpebra ou elevador da pálpebra, mais acertadamente chamado de levantador da pálpebra. E, ainda fazendo parte da pálpebra, nós vamos ter o septo, que separa a porção anterior da órbita com a porção posterior. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma celulite orbitária, eu quero me referir àquela celulite que invadiu o septo e foi para a parte posterior da órbita. O próprio septo, inferiormente,
é o tecido que contém a gordura orbitária dentro da órbita. O que acontece quando esse septo se esgarça ou abre? Aparecem as famosas bolsas de gordura na pálpebra inferior. Então, essa anatomia dos ligamentos e do septo fazem com que a gordura orbitária fique na órbita. E vocês vão ver mais para frente que a gordura orbitária é muito importante na anatomia geral do olho. O tarso é um tecido conectivo, apesar de ter um aspecto de cartilagem. E nós temos ainda o músculo de Miller e, como eu falei, a conjuntiva tarsal. Vamos falar da órbita. A órbita e o bulbo ocular, essa é a importância que eu quero que vocês vejam na órbita. O olho é uma esfera colocada dentro de uma área extremamente protegida óssea, que nós vamos ver em detalhes a anatomia da órbita. Só que o olho não flutua, ele está envolto pela gordura orbitária. Então, é como se o olho estivesse sendo muito cuidadosamente sustentado pela gordura orbitária e com os seus 6 músculos é capaz de mover em qualquer lado e direção. Então, a órbita é uma estrutura óssea que tem uma forma de pirâmide. A base da pirâmide é a borda orbitária, ou seja, é a parte da frente, anterior da órbita, e o seu ápice, ele é posterior e desviado nasalmente, bilateralmente. Didaticamente, eu vou separar a órbita em 4 paredes: o teto, o assoalho, a parede lateral e a parede medial da órbita. E nós vamos avaliar cada uma dessas paredes separadamente. Mas antes disso, eu vou falar da borda ou da margem orbitária, que é a estrutura óssea que nós conseguimos palpar ao redor da pálpebra. Ela é formada por 4 ossos: osso lacrimal, o osso maxilar, o osso zigomático e o osso frontal. E algumas referências podem ser notadas: a incisura supraorbital, onde sai o nervo supraorbital, a incisura frontal e a sutura infraorbital. Esses são pontos de referência que podem ser palpados e são utilizados, por exemplo, para anestesia ocular. Agora, olhando as paredes da órbita, eu começo aqui com o teto da órbita. O teto da órbita é formado por 2 ossos, o osso frontal e a asa menor do esfenoide mais posteriormente. No osso frontal nós temos a fossa lacrimal e a fossa troclear. Fossa lacrimal, onde fica a glândula lacrimal principal, e a fossa troclear, por onde passa o tendão do músculo oblíquo superior, também chamado músculo troclear e chamado de tróclea, a polia por onde passa o tendão. Já mais posteriormente, na asa menor do esfenoide, nós vamos ter onde existe a inserção do músculo oblíquo superior, que é um dos músculos que se insere diretamente na órbita, e o canal óptico, que nós vamos ver com mais detalhes mais para frente. Parede lateral, composta por 3 ossos: osso frontal, asa maior do osso esfenoide e osso zigomático, e algumas referências da parede lateral ou temporal. É onde nós encontramos a fissura orbitária superior e a fissura orbitária inferior. Já olhando o assoalho da órbita, ele é formado por 3 ossos: o osso palatino, o maxilar e o zigomático. E nós temos no osso maxilar 2 referências importantes, que é o canal infraorbital e a inserção do músculo oblíquo inferior. Já a parede medial é composta por 3 ossos: osso frontal, o osso lacrimal e o osso etimoidal, com nenhuma referência muito importante para ser referida. Então, quando eu vejo agora aquela pirâmide formada com as 4 paredes, eu posso ver todos os ossos que compõem a órbita e a sua relação anatômica. Obviamente que isso é só uma maneira didática de nós olharmos a órbita, mas todos esses ossos e com estas cores podem ser vistos nessa ilustração dos ossos da órbita, né? Onde eu tenho o osso frontal com toda essa porção superior, tá bom? Eu tenho aqui a asa do esfenoide fazendo a parte posterior superior, na asa menor do esfenoide, a porção posterior superior do teto da órbita, o osso maior do esfenoide na parede
temporal, o osso zigomático, o osso palatino inferiormente, o osso maxilar, fazendo grande parte da parede medial e parte inferior, e o osso etimoidal mais posteriormente, e o osso lacrimal, que é um osso papiráceo, ele é bastante fino, mais anteriormente na parede medial. Atrás do osso lacrimal é onde nós vamos ter muitas vezes que agir para tratar, por exemplo, obstruções de vias lacrimais de drenagem. Continuando, como eu falei, nós temos a fissura orbital superior e o canal óptico na órbita. E por esses forames nós temos uma série de referências anatômicas que vão passar por eles. Tá? Nós temos ainda a fissura orbital inferior. E toda a inervação, a vascularização do olho tem que passar obrigatoriamente por esses 3 forames. Tá? Nós temos ainda o anel de Zinn, que é um anel tendinoso, que é onde os músculos extraoculares se inserem, exceto o oblíquo superior e o inferior, e por onde muitas dessas estruturas passam, ele funciona quase que como um manguito. Então vamos lá. Nós temos, primeiro, o nervo troclear, o nervo oculomotor, o nervo abducente e o nervo óptico, ou seja, o nervo 2, 3, 4 e 6, passando pela fissura orbital superior. O nervo óptico é o único que passa pelo canal óptico, tá ok? Agora nós vamos para o nervo lacrimal, o nervo frontal e o nervo nasociliar. Esses são nervos aferentes e são nervos que também passam pela fissura orbital superior. Nós temos ainda na fissura orbital superior a veia oftálmica superior e no canal óptico a artéria oftálmica. Tá? Já pela fissura orbital inferior eu tenho o nervo maxilar, o nervo pterigopalatino e o nervo pterigoide, tá bom? Além de passar a veia oftálmica inferior. O olho tem 3 túnicas. As túnicas do olho são a túnica externa, a túnica média e a túnica interna. Tá? Então, a túnica externa ela é composta da esclera, da córnea e do limbo, que seria a transição entre a esclera e a córnea, e aqui ela está exemplificada em cor amarela. A túnica média ela é uma túnica vascular, e ela compõe toda a coroide, a íris e o corpo ciliar, que aqui está representado em vermelho. E a túnica interna é a retina propriamente dita, que é a parte neurosensorial do olho e que está aqui representado por essa linha azul. Então essas são as 3 túnicas do olho. O olho ainda tem os seus meios dióptricos, que são a córnea, o humor aquoso, que é o líquido que fica entre a córnea e a íris, o cristalino, também chamado de lente, e o corpo vítreo, que é aquele corpo gelatinoso que eu havia mostrado. Existem 3 câmaras dentro do olho. A câmara anterior, que fica entre a íris e a córnea. A câmara posterior, que é determinada posteriormente da íris, entre a íris e o complexo zonular do cristalino. E a câmara vítrea, que é responsável pela maior parte do volume ocular, que tem é onde está localizado o vítreo. Dimensões do olho, e o olho de uma maneira geral. Eu não quero que vocês saibam detalhes desse tamanho, mas nós temos que ter uma noção. Comprimento do olho,
mais ou menos 23 milímetros. É uma esfera de 23 milímetros. O que é 23 milímetros? 2,3 centímetros, quase uma polegada, muito próximo de uma polegada. E o que é uma polegada? É o tamanho de um polegar, como aquela primeira foto que eu mostrei para vocês. Lembrem disso. Eventualmente vocês podem ter um paciente com um corpo estranho, retroocular, e a sua dúvida é se esse corpo estranho atingiu ou não atingiu o bulbo ocular. Lembre que o olho é uma esfera, então você consegue imaginar o seu diâmetro posterior. Ele é um pouquinho mais aumentado no diâmetro anteroposterior do que no lateral ou no vertical. Esse é o olho médio, esse é o olho padrão, tá? No entanto, o tamanho do olho, o comprimento anteroposterior ou o comprimento axial do olho é fortemente relacionado com a ametropia do paciente, o vício de refração ou o erro de refração do paciente. Hipermétropes, de uma maneira geral, têm olhos menores do que 21 milímetros e míopes maiores do que 26 milímetros. E isso podem ser muito maiores e muito menores nas extremas miopias e extremas hipermetropias. Essa esfera tem um volume de 6,5 milímetros. Por que isso é importante? Porque, eventualmente, nós fazemos injeções intraoculares. Nós temos que saber qual é o volume do olho antes de pensar em injetar qualquer coisa. E eu tenho duas esferas. Eu tenho uma esfera que é a córnea e uma esfera que é a esclera. Como vocês podem ver, a córnea tem um raio de curvatura menor do que a esclera. O que quer dizer isso? Que a córnea é mais curva do que a esclera. Isso pode ser visto aqui. A córnea tem uma curvatura diferente do que a esclera. A córnea é mais curva. Nós vamos ver com mais detalhes. Vamos falar da esclera, da túnica externa, né? É na esclera onde se inserem todos os músculos extrínsecos, ou o músculo da motilidade ocular. Esses músculos, eles têm que mover o olho, obviamente eles têm que estar inseridos na esclera. São 6 músculos. Ela tem uma parte anatômica importante, que é o limbo esclerocraniano, que é a transição da esclera para a córnea, da parte opaca para a parte transparente do olho. E na histologia, a esclera ela tem 3 pontos importantes: a episclera, o estrômio e a lâmina fosca da esclera. Então vocês podem ver aqui nessas imagens a inserção do músculo oblíquo superior, a inserção do músculo reto superior, a inserção do músculo oblíquo inferior, a inserção do reto medial, reto lateral e reto inferior. Aqui eu ainda vejo o nervo óptico nessa face posterior, seccionado, com a artéria e a veia oftálmicas seccionadas, todos os axônios das células ganglionares, como nós vamos ver, e aqui a irrigação das artérias e das veias ciliares posteriores. Toda a túnica externa ela é composta basicamente por colágeno e água, obviamente. E a diferença da córnea para a esclera na sua composição de colágeno e água é que a córnea tem uma orientação muito determinada que faz com que a córnea fique transparente. Então as miofibrilas de colágeno são muito bem orientadas na córnea. Já na esclera elas não têm essa orientação, por isso que a esclera não é transparente e é branca. Eu tenho todos os tipos de colágeno, tá? Na esclera 1, 3, 5, 6 e 8, na córnea 1, 3, 4 e 6 em especial. E eu tenho as substâncias que ficam entre o colágeno, né? Condroitin-sulfato, dermatansulfato, queratansulfato, ácido hialurônico e, obviamente, os sais. Tá? A inserção dos músculos extrínsecos. Né? Então, olhando agora o olho de frente, eu tenho aqui a inserção do reto medial, localizada a cerca de 5,5 milímetros do limbo, a inserção do reto inferior a 6,5 milímetros, a inserção do músculo reto lateral a 6,9 e a inserção do músculo reto superior a 7,7 milímetros. Eu tenho ainda aqui a inserção do oblíquo superior, o tendão do músculo oblíquo superior, que se insere sob o reto superior, e a inserção do oblíquo inferior, que vai próximo ao músculo reto lateral. Essas distâncias formam o que nós chamamos da espiral de Thillot. A espiral de Thillot fala que o músculo reto medial é mais próximo do limbo
do que o reto superior e ela aumenta progressivamente. A parte posterior da esclera ela é muito peculiar e ela é muito importante. Ela é chamada lâmina crivosa, porque a esclera, ao mesmo tempo que ela tem que dar o volume do olho, ela tem que, de alguma maneira, permitir que os fotorreceptores passem a sua informação nervosa para o corpo geniculado lateral e para o sistema nervoso central através do trato óptico do nervo óptico. As células que saem do olho são os axônios das células ganglionares. Nós vamos ver isso mais para frente. E a maneira que a natureza conseguiu para que os axônios conseguissem sair, no entanto, o olho continuasse com o seu conteúdo dentro do olho, foi criar uma lâmina cheia de poros, ou uma lâmina crivosa. Então, nessa imagem, vocês veem a lâmina crivosa, por onde sai o nervo óptico. Aqui eu não tenho nenhum nervo, isso é uma preparação onde foi retirado e ficou só o colágeno. Eu tenho a artéria e a veia centrais da retina, e todos esses poros por onde passam feixes de axônios vindos da retina. O que chama um pouco a atenção, né? Aqui eu vejo, olha, para cada um desses poros eu vejo aqui vários axônios aqui detectados nessa imagem. Aí eu tenho aqui como é um poro nasal e como é um poro inferotemporal. Por que eu estou chamando a atenção? Porque vocês veem que o poro nasal ele tem menos estrias ou menos traves dentro dele. Já o inferotemporal ele tem várias traves. Isso faz com que o nervo tenha que atravessar uma porção menos elástica do olho, que é a própria esclera. E isso faz com que a movimentação dessa lâmina crivosa possa causar uma lesão nos axônios das células ganglionares. Onde que essa lesão é mais frequente? Inferotemporalmente. E por isso que o glaucoma, a doença glaucoma, que é associada ao aumento da pressão intraocular, hoje em dia ela é considerada como uma doença causada pela lâmina crivosa. Porque, na verdade, acredita-se que a mobilização dessa lâmina crivosa possa causar uma lesão axonal. Obviamente, o glaucoma é uma doença um pouco mais complexa do que isso e ele tem vários componentes. E nós vamos também ver mais para frente no curso, mas hoje nós vamos falar de anatomia. Vamos relaxar um pouco. E eu quero que vocês olhem nessa foto uma das partes mais importantes do olho, que é o brilho corneano. Tá? Eu vou tentar me policiar e evitar o termo reflexo corneano, mas algumas vezes eu vou falar reflexo corneano e eu vou chamar de brilho corneano. Ele é um reflexo. Eu tenho aqui a reflexão dos cílios superiores e eu tenho aqui essa parte branca que é a reflexão da iluminação utilizada para fotografar esse olho. O estudo do reflexo corneano data de séculos atrás e é muito interessante e importante. Mas eu quero abordar de uma maneira um pouco mais relaxada, um pouquinho o brilho corneano. E eu vou começar falando um pouquinho de arte, do brilho corneano na arte. E eu começo mostrando uma pintura de 2050 a.C., ou seja, mais de 4.000 anos atrás, ou quase 4.000 anos atrás. E quando nós olhamos essa pintura desse sarcófago, qual é a primeira coisa que nós conseguimos notar? O brilho corneano aqui do lado esquerdo. Ou seja, esse pintor foi extremamente preciso e eu poderia falar que quando ele olhou para o olho que ele estava pintando, a iluminação que ele utilizou vinha do seu lado esquerdo ou do lado direito do olho da pessoa, do manequim. Tá? Esse brilho corneano, ele nos fala muita coisa. Ele é o sinal de vitalidade. A córnea só brilha porque ela tem uma superfície especular, uma superfície polida e sempre coberta por lágrima. A lágrima é que torna o brilho da córnea eficaz. Então, olhando mais para frente, eu vejo um outro quadro, esse quadro de Caravaggio, de 1958, um pouquinho mais novo do que aquela pintura do sarcófago. No entanto, quando nós olhamos aqui, Caravaggio
representa muito bem também o brilho corneano nos dois olhos. E com uma precisão inacreditável, né? Porque quando ele vai para a esclera, que vocês lembram que tem uma estrutura menos especular, esse brilho se espalha, ele fica um borrão nos dois olhos. E todos os grandes artistas nós vamos ver isso. Salvador Dalí, em 1945, pinta esse olho. Eu vou fazer aqui um pequeno aumento desse olho. O que chama a atenção é que o brilho corneano desse olho ele é longo, ele é uma linha. Por quê? Nós estamos falando de 1945. Qual que era a iluminação mais frequente nos ambientes em 1945? A lâmpada fluorescente tubular. Tá? Então eu posso ver, olhando o quadro de Salvador Dalí, falar qual era a iluminação do ambiente quando ele pintou esse quadro. E a natureza usa esse mesmo brilho. Né? A natureza usa esse mesmo brilho toda vez que a natureza desenha um olho, e como todos vocês sabem, o olho na natureza ele é utilizado para assustar predadores, né? Para dar a ideia ao predador de que a presa é um animal maior do que o predador gostaria. Então a natureza criou olhos que os americanos chamam de bullseye para fazer um mimetismo e tentar afastar predadores. O que é interessante é que se vocês olharem todas as imagens de olhos usados na natureza, eu sempre vou ter aqui esses pontos brancos que representam o brilho corneano. Ou seja, a natureza é tão brilhante que não mostrou apenas as estruturas do olho, como o limbo, a pupila e a íris, mas ele mostra uma coisa que não é uma entidade anatômica, é uma entidade óptica. Ele mostra o reflexo. E por que ele mostra o reflexo? Porque o brilho corneano é sinal para o predador que a presa está viva. Quando uma criança desenha um peixe morto, a primeira coisa que ela faz um X no olho do peixe. Quando o comprador dos mercados de Tóquio vai escolher o melhor peixe para fazer o seu sashimi, o que ele vai olhar é o brilho corneano. Porque quando a córnea perde a sua vitalidade, ela perde o seu brilho. Aqui eu vejo uma coisa interessante, né? Que esse brilho ele me demonstra que a luz está vindo de cima. E não é por acaso. Essa borboleta ela tem o hábito de ficar no tronco dessa maneira. Isso é uma outra foto de uma borboleta. Eu já tirei uma foto minha, eu não consigo achá-la de jeito nenhum. E como a borboleta vai estar nessa posição e o sol a pino, vai me dar o brilho vindo de superiormente. Tá? Então sempre eu vou ter o brilho corneano nessas mimetizações. Olha, vocês estão vendo? Sempre tem um brilho corneano. Aqui é interessante, né? É um brilho central. Né? É uma coisa muito rara, porque para você ter o brilho central, você tem que estar olhando junto com a luz. Ou seja, uma borboleta com as asas abertas seria como um pássaro veria o brilho central de um olho, porque o pássaro estaria entre o sol e o olho suposto da presa. Já ao contrário dessa lagarta, né? Que ela tem os seus olhos na cauda e a lagarta, por questões óbvias, ela rasteja, ela está sempre na posição horizontal. E aí o brilho é superior, como se o sol estivesse iluminando superiormente. Então essas são apenas algumas curiosidades que eu acho bastante interessantes para tentar deixar essa aula um pouco mais leve. Mas nós vamos voltar para a parte pesada. Vamos falar da córnea. Depois que eu falei tudo isso do brilho da córnea para vocês, a principal função da córnea é uma função óptica. A córnea é uma grande lente. Essa lente ela tem o poder aproximado de 43 dioptrias. O que é 43 dioptrias? É uma lente 10 vezes mais forte, ou aproximadamente 10 vezes mais forte, do que uma lente daquelas que nós compramos em farmácias, das lentes de aumento, que variam entre 3 e 5 dioptrias. Então a córnea é uma lente muito poderosa. E lentes muito poderosas são difíceis de ser fabricadas. Nós vamos olhar mais para frente algumas características interessantes da córnea como um sistema óptico. Tá? Então, para ela ser
para ser uma lente, ela tem que ser transparente e, portanto, ela não pode ter vasos. Ela tem que ser regular, porque toda lente tem que ser uma lente polida. E ela tem que ter uma superfície especular, uma superfície brilhante. E, obviamente, ela tem que fazer isso tudo mantendo a resistência, porque ela tem que manter o conteúdo ocular, assim como a esclera. Só que ela tem que ser diferenciada o suficiente para poder ser transparente. Por isso que ela tem uma estrutura colágena extremamente complexa, que até hoje nós ainda tentamos entender. Quais são as medidas da córnea? Ela mede, como eu falei para vocês no começo da aula, aproximadamente 10 milímetros. O que é 10 milímetros? 1 centímetro. Pegue a régua e veja o que é 1 centímetro. Tá? Ela é um pouco maior no seu diâmetro horizontal do que no seu diâmetro vertical. Ela tem uma interface anterior, que é entre o estroma corneano e a lágrima, e uma interface posterior, que é entre o estroma corneano e o humor aquoso. Ela é um pouco maior posteriormente. Tá? E a espessura, eu acho que é a coisa que eu mais insisto que o médico generalista tem que saber. A espessura corneana é aproximadamente 0,50 milímetros no seu ponto mais fino, meio milímetro. Então, às vezes nós temos dificuldade de lidar com essas variabilidades ou com essas medidas. Meio milímetro, metade de 1 milímetro. Por isso que nós usamos normalmente a medida em micra. Mas 1 milímetro nós conseguimos olhar na régua. Meio milímetro nós conseguimos olhar na régua. Eu acho muito importante que vocês tenham essa noção. É muito comum nós termos uma noção errada da córnea como se ela fosse muito fina, como um papel celofane. Um papel celofane tem 10 micra de espessura. A córnea tem 500 micra de espessura. Então, em cirurgias corneanas, nós somos capazes de suturar a córnea e ainda nos damos ao luxo de fazer uma sutura que transfixe apenas 2/3 da espessura corneana. Então, a córnea é palpável. Eu acho sempre interessante isso quando nós estamos dando aula presencialmente. Eu peço para vocês pegarem uma régua, medirem 1 milímetro em número de páginas de um caderno. E aí divide esse número de páginas na metade para ver a espessura da córnea. E vocês vão se surpreender. A córnea tem uma espessura equivalente a 5 ou 10 páginas de papel, a espessura dela, dependendo da espessura da gramatura do papel, obviamente. Então lembrem disso. Nem tudo que causar uma perfuração na córnea vai causar uma penetração, vai atravessar a córnea. Eu vou ter lesões corneanas que não atravessam a córnea, que vão ficar na sua parte anterior. Eu vou ter corpos estranhos, vidro, metal, que ele pode entrar na córnea e não perfurar a córnea, ficar só na sua porção anterior. Tá? Então, de novo, aqui só para exemplificar os nossos 1 centímetro de diâmetro. Por que isso é importante? Se você pega uma criança e essa criança tem uma córnea muito grande, ela provavelmente tem uma doença. O glaucoma congênito, um dos primeiros sinais, é uma córnea que tem mais do que a medida normal para a criança. E como eu falei aqui, a córnea com seus 520 micra ou 0,52 milímetros de espessura na sua porção mais fina. E esse gráfico também mostra uma coisa importante, que a córnea ela é mais fina no centro e mais espessa na periferia. Ela vai de 500 micra a 700 ou até 800 micra em direção ao limbo. Tá ok? Essa noção nós temos que dar. A córnea é elástica. Tá? E a córnea elástica nós podemos ver nesse filme, que é um aparelho que nós utilizamos no nosso dia a dia em oftalmologia, que usa um jato de ar para deformar ou para balançar a córnea. Então vocês vão ver que a córnea, quando ela sofre esse jato de ar, ela se deforma. Tá ok? Então essa mostra a elasticidade corneana. A elasticidade corneana hoje é um campo de muito estudo, porque existem algumas doenças que alteram a elasticidade corneana. Tá? Essa elasticidade, às vezes, só para nós termos uma noção por associação, a gente associa a uma bexiga. Tá? Uma bexiga cheia d'água. Lembrando que a córnea é muito mais espessa do que a parede de uma bexiga. No entanto,
as doenças que afetam e que são influenciadas pela elasticidade da córnea, elas também são influenciadas por coçar os olhos, porque essa elasticidade pode ser alterada e causar deformações corneanas chamadas como ceratocone. Então lembrem dessa imagem para sempre orientar a um paciente que ele não pode coçar os olhos, porque é isso que acontece quando nós coçamos os olhos. Perfil corneano. O perfil corneano é a análise pormenorizada da superfície anterior da córnea e às vezes até da superfície ou da interface posterior da córnea. Como eu falei, a córnea é uma grande lente, uma lente de cerca de 43 dioptrias. Isso é mais de 70% do poder refrativo de todo o olho. Apesar de nós termos uma outra lente no olho, que é o cristalino, a córnea é responsável por cerca de 70% de todo o poder refrativo do olho. Então qualquer alteração nela, qualquer deformação nela, vai causar uma deformação na imagem e uma baixa qualidade de visão. Tá? E aí entra quando eu falei, quando eu faço uma lente muito poderosa, eu tenho que ter alguns cuidados, porque uma lente dessas lentes simples, ela vai ter uma qualidade muito ruim quando ela tem um poder muito alto. Então, as lentes ideais dos sistemas ópticos, das grandes lunetas, dos grandes microscópios, das grandes máquinas fotográficas, são chamadas lentes anesféricas, que leigamente são chamadas de asféricas. As lentes anesféricas são lentes que têm curvaturas diferentes. No centro ela é mais curva e na periferia ela é menos curva. Então ela não é uma esfera perfeita, tá certo? A córnea tem um perfil asférico, um perfil anesférico, sendo mais plana na periferia. E eu vou mostrar isso para vocês em dois exemplos. Isso é um estudo que a gente também faz no nosso dia a dia. Eu tenho aqui uma superfície esférica, que a gente chama de superfície de referência, e eu tenho aqui a córnea propriamente dita. Então eu tenho aqui que a córnea é mais curva do que a esfera na região central e mais plana do que a esfera na sua periferia óptica. Os mapas que nós usamos, eles chamam de vermelho tudo que é mais curvo ou mais elevado, e de azul tudo que é mais posteriorizado ou mais inferiorizado, né? De anterior para posterior, posteriorizado. Então eu vejo aqui, ó, esse é um mapa das elevações corneanas mostrando exatamente isso que eu mostrei para vocês aqui, né? Qual é a diferença de uma lente esférica para uma lente anesférica? Uma lente esférica, quando ela tem um poder muito grande ou ela tem um diafragma muito grande, ela vai fazer com que os raios de luz periféricos não convirjam para um centro, para um ponto, como nós aprendemos no cursinho ou na óptica newtoniana. Eu vou criar um borrão, eu vou criar uma qualidade de imagem ruim. Quando eu olhar para uma estrela, essa estrela vai ter halos ao redor dessa estrela. Isso é consequência do que nós chamamos de aberração esférica. Nós conseguimos mitigar a aberração esférica de uma lente, tornando-a anesférica, tornando-a mais plana na sua periferia. Então, quando eu pego uma lente agora que tem uma asfericidade, aí sim, os raios de luz vindo de uma estrela vão convergir para um ponto e eu não vou ter halos ao redor da estrela. Tá? Isso vale para o olho humano, isso vale para um telescópio, isso vale para um binóculo, isso vale para uma câmera fotográfica. Tá? Quanto menos aberrações um sistema óptico tiver, melhor vai ser a qualidade ocular. E aí entra a curiosidade, né? A nossa córnea foi criada com um perfil anesférico do mesmo jeito que os nossos engenheiros hoje constroem lentes para os nossos aparelhos ópticos. Tá? Então aqui só para uma curiosidade, a gente mede esse perfil corneano em várias situações. Então eu tenho aqui uma córnea normal, e aqui é um mapa um pouco diferente daquele que vocês viram, um olho sem aberração, ele tem o que é mais para o lado do amarelo é mais curvo, então o centro é mais curvo, ou seja, mais verde, e a periferia mais plana, mais azulada. Então isso é uma córnea normal, que não tem aberrações. Se eu pegar essa córnea e fizer uma cirurgia de miopia, para correção da miopia, eu vou causar um aplanamento na córnea. Agora eu tenho azul no centro e amarelo na periferia. Eu inverti
a asfericidade corneana e eu gerei o que nós chamamos de aberração esférica positiva. Já uma doença ocular chamada ceratocônia, ela frequentemente vem com aumento da curvatura central do olho, tá, da córnea. Então esse aumento da curvatura faz com que a córnea mantenha a sua asfericidade, ou seja, mais curva no centro e mais plana na periferia, só que ela é muito mais curva no centro e muito mais plana na periferia. Cada cor dessa significa uma dioptria ou meia dioptria. Então vocês veem que eu tenho infinitas cores aqui, do vermelho até o azul, enquanto no olho normal eu tenho 4 cores, né? Verde claro, verde intermediário, azulado e azul, tá? Então, eu tenho aqui os perfis corneanos e as consequências ópticas desses perfis corneanos diferentes. Como eu falei, a diferença é essa. Um olho sem aberração, quando vê uma estrela, ele não vê halo ou vê mínimo halo ao redor. Já um olho com aberrações, eu vejo os halos ao redor do ponto de luz que eu estou vendo, tá? Com aberração esférica. Existem outros tipos de aberração também. A histologia da córnea não é tão complexa. São 5 camadas, vão do epitélio ao endotélio. O epitélio é a parte anterior, o endotélio é a parte posterior. Eu tenho ainda a camada de Baumann e o estroma, que são basicamente a porção interna do olho. A camada de Baumann é uma diferenciação do estroma, que não tem células, mas ela é só colágeno, ou mais fortemente colágeno. E a camada de DCM, que não é nada além da membrana basal do endotélio corneano, que é uma camada bem fina e que se espessa durante a vida. Então vamos dar uma olhada um pouquinho nessa histologia para de novo nós termos aquela impressão que eu falei para vocês de dimensões, tá? Então eu tenho aqui, olha, o epitélio corneano, tá? Que vocês estão vendo aqui em roxo. Eu tenho a camada de Baumann, que não é nada além do que um estroma diferenciado, onde eu não tenho ceratócitos. Eu tenho o próprio estroma corneano, a camada de DCM e o endotélio. Quais são as medidas dessas camadas? E essas medidas são aproximadas, que é só para ter uma média, né? Lembra que nós chamamos a córnea com cerca de 500 micra? Desses 500 micra, 430 micra é o estroma, 60 micra é o epitélio, 10 micra é a camada de Baumann, e o endotélio é 5 micra, porque o endotélio é uma célula em perfil, né? Então, se nós lembrarmos, e o médico tem que saber, que a largura de uma hemácia é 7 micra, o endotélio médio é a largura de uma hemácia, porque ele é monocelular, tá? A camada de DCM, ela é uma membrana basal, ela vai variar durante a vida de 3 até 10 micra de espessura. Ou seja, a córnea é basicamente estroma. O que acontece quando um corpo estranho raspa o olho, né? Quando alguma coisa causa uma lesão no olho sem perfurar o olho. O plano de clivagem é subepitelial. O epitélio é arrancado. O epitélio corneano cresce numa velocidade monstruosa. Se eu retirar 5 milímetros do epitélio corneano, uma área grande do epitélio corneano, muito provavelmente esses 5 milímetros em 48, 72 horas já vai estar reepitelizado, tá? Eu fecho 2 milímetros em horas, tá? E provavelmente de uma noite, de um dia para o outro, ele vai fechar em 2 milímetros por causa da velocidade de epitelização da córnea, tá? Então, continuando, nós temos aqui só para a gente, mais uma vez, ter essa noção anatômica, a estrutura do colágeno na microscopia eletrônica de varredura, mostrando todo o colágeno corneano extremamente bem organizado, já o epitélio com as suas camadas epiteliais. E aqui eu tenho também membrana de DCM, o endotélio e a câmara anterior, que seria o humor aquoso. O epitélio corneano tem 5 a 7 camadas celulares, então na média 6, tá certo? Se eu tenho 60 micra de espessura, quanto mede cada célula? Em média 10 micra. Mas varia, porque as camadas epiteliais, as superficiais são muito mais finas e as mais profundas são cuboides. Eu tenho uma camada basal, que ela é cuboide, 1 a 3 aladas e 2 a 4 superficiais. Renovação epitelial. De 5 a 7 dias, uma célula cuboide vai crescer para a superfície e se descamar. Tá? Então, por isso que eu falei, tudo é muito rápido.
tá bom? Eu tenho aqui de novo um desenho, um diagrama mostrando as células basais, células aladas e as células superficiais do epitélio corneano, tá bom? E aqui mostra, eu gosto muito dessa imagem, mostrando uma célula superficial se soltando, ela se descama, tá? Então é isso que acontece a cada 5, 7 dias, uma célula basal vai até a superfície e se descama, tá? O epitélio corneano tem uma característica muito importante, ele é bastante impermeável, tá? E ele é bastante impermeável e tem uma adesão importante. Como todo epitélio, de uma maneira, tem, essa junção intercelular são os hemidesmossomos e o complexo juncional, ou seja, os hemidesmossomos ligam uma célula epitelial à outra e o complexo juncional ancora essa estrutura no estroma corneano. Então esse é um complexo também muito estudado, existem doenças que alteram esse complexo, apenas para curiosidade. Eu tenho aqui, por exemplo, o hemidesmossomo na imagem da direita, que abaixo dele eu tenho os antígenos do pemfigoide, né? Eu tenho aqui exatamente aonde o pemfigoide vai agir e vai causar doenças. Como eu falei, o estroma é 90% da córnea, ele tem uma matriz extracelular, que é feito basicamente de colágeno tipo 1 e tipo 3, e os proteoglicanos, como falei também inicialmente, queratansulfato e condroitin principalmente. E tem células, tem os ceratócitos. Os ceratócitos, por incrível que pareça, não são tão importantes para a vitalidade, e os ceratócitos conseguem muitas vezes repopular a córnea. Mas em vários procedimentos, nós retiramos muitos ceratócitos, a célula perde, o estroma perde os seus ceratócitos. Nós podemos fazer transplantes de córnea, onde eu tiro grande parte da córnea e reponho com córneas que os ceratócitos são inviáveis e os ceratócitos vão repopular e a córnea vai continuar transparente. Já o endotélio eu não posso falar disso. Como eu falei, o que chama a atenção é a estrutura do colágeno, né? Então, qual que é a base anatômica da transparência? É a distância entre as fibras de colágeno que estão representadas aqui. E, além disso, a orientação dessas fibras que é muito bem determinada. Aqui eu tenho nesse desenho um ceratócito entre as fibras desenhado, tá? Então, aqui eu tenho exatamente quando o estroma é cortado tangencialmente ou seccionado, mostrando os túbulos, ou longitudinalmente, tá? E mais uma vez aqui, né? Quando eu tenho aqui, olha, eu tenho alguns ceratócitos, como vocês podem ver, esses pontos mais escuros são ceratócitos. Aqui o endotélio corneano, a membrana de DCB. Mas quando eu pego o estroma corneano e corto perpendicularmente, eu vou ver a estrutura super bem organizada do colágeno. E aí essa estrutura, ela é muito complexa, né? Ela tem uma orientação e ela é difícil e nós ainda estamos estudando, mas isso faz com que a córnea consiga ser resistente, transparente e avascular, tá? Membrana de DCM, como eu falei, é sintetizada pelas células endoteliais, ela aumenta de 3 micra para 12 micra durante a vida, tá? Então, de novo, vamos olhar a porção posterior. Eu tenho aqui o endotélio, que é monolayer, é só uma camada de célula. Aí eu vou ter a membrana de DCM, que aqui foi seccionada de propósito nesse diagrama. E aí eu vou ter o estroma corneano mais superiormente. Essa é a relação da parte posterior da córnea. Mais uma vez, mostrando exatamente a mesma coisa. O endotélio, a membrana de DCM e o estroma corneano. O endotélio são células poligonais com padrão hexagonal muito peculiar. Ele se multiplica muito pouco. Ele tem uma capacidade muito pequena de se reparar, mas ele consegue se multiplicar um pouco, ao contrário do que antigamente a gente acreditava. Então, eles não sofrem, eu poria entre aspas, não sofrem, eles sofrem poucas mitoses em vivo, mas a gente consegue hoje em dia, estamos evoluindo cada vez mais em processos para aumentar a proliferação endotelial. Ou seja,
Como ele tem muito pouca mitose, toda vez que você perde células endoteliais, você causa um dano pouco reversível da córnea. Como que a gente perde células endoteliais? Basicamente em cirurgias intraoculares, principalmente a cirurgia de catarata. Hoje em dia, a perda de célula endotelial numa cirurgia de catarata padrão é menor do que 5%, ela é completamente desprezível. Mas se eu pegar olhos que tenham alguma doença endotelial, isso pode não ser desprezível, e uma consequência de uma cirurgia de catarata, por exemplo, pode ser a perda da transparência corneana, que é quando o olho fica azulado. E o olho fica azulado por uma questão óptica também que nós não vamos abordar hoje. Tá? E esse é o padrão de uma célula endotelial. Ele é perfeitamente hexagonal. A grande maioria das células é perfeitamente hexagonal. Mais uma vez, uma microscopia especular de varredura. E nós conseguimos ver o endotélio em vivo com uma capacidade muito boa. Né? Esse exame é chamado de exame de microscopia especular, e aí eu consigo medir quantas células por milímetro quadrado determinado olho tem, em vivo. Posso acompanhar isso. Tá? E o normal, e depende da idade, entre 2.000 e 2.500 células por milímetro quadrado. Então aqui está um exame de um paciente vivo, e vocês veem de novo as células perfeitamente hexagonais. No entanto, eu vejo aqui, por exemplo, uma célula que perdeu a sua hexagonalidade. Isso provavelmente aconteceu porque alguma célula aqui se perdeu e as outras células têm que crescer para ocupar esse espaço. Durante esse crescimento, ela perde a hexagonalidade e ela passa a ter tamanhos diferentes, que nós chamamos de polimegatismos. Vocês veem algumas células maiores e outras células menores. Tudo isso é estudado para ver a vitalidade do endotélio. Quando o endotélio não é mais viável, a córnea se torna edematosa e eu preciso, até os dias de hoje, fazer um transplante de córnea. Felizmente, hoje os transplantes são só da porção posterior da córnea para essas situações. Eu só transplanto o endotélio e a membrana de DCM. Tá? Quanto antigamente, para essas situações, eu tinha que fazer um transplante que nós chamamos de penetrante, onde eu ia de epitélio a endotélio para recuperar a função endotelial. A inervação corneana ela vem no seu plexo mais superficial, ela vem de posterior para o plexo mais superficial, na camada de Baumann, tá? E ela tem uma orientação mais horizontal do que vertical. Então, cortes às 3 e às 9 horas vão causar mais lesão nervosa do que às 12 ou às 6 horas. Isso é importante na cirurgia de catarata, porque nós fazemos incisões. Na cirurgia de miopia eu também faço incisões que vão causar um dano a esse plexo nervoso, que de novo, de uma maneira geral, se recupera em cerca de 6 a 12 meses. Como é a fisiologia da córnea? O epitélio tem um alto consumo energético, né, porque ele tem que se renovar muito rapidamente, e a energia vem do oxigênio do ar. Então, eu faço questão nessa aula de anatomia citar algumas coisas do nosso dia a dia, só para tornar um pouco mais palatável para o estudante de medicina. Então, o que acontece quando eu coloco uma lente de contato? Eu diminuo a quantidade de oxigênio que chega ao epitélio corneano. No entanto, as lentes de contato têm uma capacidade hoje em dia de permeabilidade ao oxigênio monstruosa. Mas, quando eu chego à noite e eu ponho uma lente de contato e fecho o olho, quando eu fecho o olho, todo o oxigênio vem da conjuntiva. Ou seja, aí eu diminuo o nível de oxigênio muito grandemente para o epitélio corneano e aumento a chance de doenças oculares. Por isso que nós aconselhamos, de uma maneira geral, que as pessoas não durmam de lente de contato. Apesar de algumas lentes permitirem, na maior parte dos pacientes que se durmam com ela, não é de bom tom, não é a melhor conduta você dormir sempre com a sua lente de contato. Deixe isso para uma exceção apenas. E apenas com lentes que permitam isso. O estroma, como eu falei, ele é bastante inerte, ele tem um baixo consumo energético, ele é quase que estrutural, como eu falei, ele tem poucos ceratócitos. E já o endotélio tem um alto consumo energético, porque ele tem a bomba de sódio e potássio que fica constantemente retirando o líquido do estroma para que a córnea fique transparente. Por isso que quando o endotélio falha,
a córnea fica edemaciada e perde a sua transparência. O endotélio, com toda essa sua capacidade metabólica, ela precisa de nutrientes que venham do humor aquoso. Então, a maior parte dos nutrientes vem do humor aquoso do que do ar. Tá? E só para lembrar, nós não vamos discutir aqui, mas é uma bomba ativa de sódio e potássio que tira o líquido de dentro do estroma corneano. A gente chama isso da força de embebimento do estroma corneano, ou seja, um estroma sem endotélio, ele se incha como uma esponja, ele absorve a água, e o endotélio fica constantemente às custas de energia, bombando essa água para fora do estroma. Continuando nas nossas túnicas externas, nós vamos agora para a túnica média, e eu vou falar da coroide. A coroide tem algumas referências anatômicas, ela pode ser dividida na supracoroide, túnica vasculosa, córeo capilar e membrana de Bruch. A membrana de Bruch tem suas características e ela é importante, nós vamos ver por quê. A membrana de Bruch é dividida na lâmina basal endotelial, fibrilas colágenas, fibras elásticas e a lâmina basal do epitélio pigmentado da retina. Vamos falar menos e mostrar mais. Então eu tenho aqui um esquema da córeo ou da coroide. Né? A coroide é onde estão todos os vasos, ela é uma túnica vascular, vocês lembram disso. Então ela tem a túnica vasculosa e eu tenho aqui a córeo capilar. Córeo capilar por quê? Porque é córeo. Córeo significa que os vasos têm uma permeabilidade muito grande. Ou seja, a retina, que é limitada aqui pela membrana de Bruch, vocês veem aqui a retina e aqui a membrana de Bruch. Eu tenho aqui em amarelo o que nós chamamos de epitélio pigmentado da retina, que é a camada mais posterior da retina. Ou seja, a retina ela repousa sobre um vasto sistema vascular, um fornecimento de sangue muito grande, é uma córeo capilar praticamente. E a esclera que nós vimos anteriormente faz a contenção de todo esse sistema. Então aqui de novo mais um desenho mostrando o epitélio pigmentado da retina, a membrana de Bruch que nós tínhamos falado, aqui a córeo capilar com seus vasos fenestrados e a túnica vasculosa. E aí eu tenho a supracoroide, que fica entre a coroide e a esclera. A membrana de Bruch tem 5 camadas, como nós tínhamos falado. Eu tenho aqui o epitélio pigmentado, que não é parte da coroide, ele é da retina. Mas eu vou ter aqui a membrana basal, que está em preto. Aí eu tenho a zona frouxa interna de colágeno, camada de fibras elásticas, a outra zona frouxa de colágeno. Aí eu tenho a membrana basal do endotélio córeo capilar e aí eu venho para a córeo capilar. Então, lembrando, o epitélio pigmentado não faz parte da coroide. Ele só está representado aqui para que eu consiga demonstrar para vocês a membrana de Bruch. Notem que essa seta que está apontando membrana basal do epitélio pigmentado está apontando errado para o epitélio. Ela, na verdade, deveria estar apontando aqui para a linha preta. Como eu falei para vocês, a coroide é um mar de sangue. Né? É assim a estrutura da coroide, da vasculosa. Vocês veem que tem muito sangue, é daí que vem o vermelho do olho. Né? O reflexo vermelho do flash de luz não é nada além do que o sangue da coroide. Tá? E essa vascularização toda vem basicamente das artérias ciliares posteriores e das artérias ciliares anteriores, e tudo isso é drenado pelo que nós chamamos das veias vorticosas. Eu tenho uma veia vorticosa aqui e outra veia vorticosa aqui atravessando a esclera. Tá? Então, a retina vem envolta nesse mar de sangue. Tá? Quando eu olho a parte posterior relacionada ao nervo óptico, né, a artéria e a veia central da retina atravessam a camada nervosa e vem para a parte anterior da retina, enquanto as artérias ciliares curtas vêm e alimentam a coroide e a face posterior da retina. Tá? Ela faz aqui um anel ao redor do nervo óptico nas artérias ciliares posteriores. Nós vamos ver depois a importância da vascularização da retina. Mas vamos falar um pouquinho da íris, né? A íris é a parte colorida do olho. Anatomicamente, essa aula é uma aula de anatomia, então nós temos que falar de referências anatômicas.
A íris pode ser dividida na pupila, borda ou margem pupilar, ou seja, a pupila é um orifício, né? Ela não é uma referência anatômica, a pupila é circunscrita pela borda ou a margem pupilar, que é parte da íris, né? A pupila é a ausência de íris, né? Aí eu tenho o colarete, tá? Que é essa linha que eu consigo separar a zona ciliar, que é ao redor, para a zona pupilar da íris. Então essas são as referências anatômicas que nós conseguimos ver na íris. E aí o resto são referências histológicas, né? Que eu tenho a superfície anterior, a superfície, o estroma, os músculos e o epitélio, que fica na face posterior da íris, nós vamos ver mais para frente. E a íris com toda a sua beleza e as suas variações que tanto nos agradam, né? Basicamente, as variações de cor da íris são a variação do pigmento da parte posterior da íris. Quando eu tenho pigmento, ele é mais escuro, quando eu não tenho, ele é mais claro. Então, a íris tem... aqui eu tenho uma íris azul, sem o pigmento. Aqui eu tenho uma íris pigmentada, marrom. Eu tenho aqui, para que vocês tenham uma ideia da vascularização da íris, ou seja, esses vasos ficam no estroma da íris. E aqui eu tenho a porção muscular da íris, com músculos radiais, que são os dilatadores, e um músculo esfinctérico, que é o esfíncter da íris, tá? Aqui eu tenho propositadamente, o artista virou a íris para ver a parte posterior da íris, onde eu vou ver aqui os processos ciliares que nós vamos olhar mais para frente. Então, basicamente é isso. Eu tenho aqui a borda pupilar, e a borda pupilar, esquematicamente, vai formar exatamente isso aqui. Olha, eu tenho o epitélio pigmentado posterior, eu tenho aqui o epitélio anterior, eu tenho aqui o músculo esfíncter da íris, e aqui eu tenho o músculo dilatador da íris. E aqui à frente, o estroma iliano e a vascularização da íris. Aqui eu vejo histologicamente o músculo esfíncter da íris, e aqui o epitélio anterior menos pigmentado e o posterior mais pigmentado, tá? Mais uma vez, a vascularização iliana no meio do estroma coniano, o músculo esfinctérico com a sua orientação em forma de esfíncter, e aqui o epitélio pigmentado da íris, tá? Então essa é a estrutura histológica da íris. E aqui, só para chamar a atenção, isso é um exame de angiofluoresceinografia, onde eu consigo demonstrar a vascularização iliana. Isso é na primeira fase, a gente chama isso na fase arterial, ou seja, quando o contraste ainda encheu as artérias e não voltou para a fase venosa, onde ele é drenado novamente. Corpo ciliar. O corpo ciliar, ele é dividido em pars plana e pars plicata. Nós vamos ver os processos ciliares e o epitélio ciliar, tá? Ele tem ainda o seu estroma e o músculo ciliar e a zônula. A zônula é o ligamento suspensor da lente. De novo, vamos ver isso em formas, né? Eu tenho aqui o olho visto de dentro, né? Essa é a parte posterior da íris. Eu tenho aqui o cristalino no 1, aí eu tenho aqui, não da íris, né? Aqui do corpo ciliar. Eu tenho a primeira porção que está aqui em 5, que é a pars plicata. Pars plicata, eu tenho depois a pars plana, e eu tenho aqui essa linha que é chamada ora serrata, que divide o corpo ciliar da retina. Tá? Então esse é o limite retiniano. Daqui para trás eu vou ter células nervosas. Aqui mais uma vez um desenho, a mesma coisa, o cristalino. Vocês veem essas linhas brancas desenhadas aqui, que são as zônulas, ou a zônula, e aqui a pars plicata, a pars plana, a ora serrata e a retina. Mais uma vez, olhando a histologia, eu tenho aqui o corpo ciliar. O corpo ciliar tem uma importante componente muscular, como vocês vão ver mais para frente. Aí eu consigo ver a intimidade do corpo ciliar com a retina e com a íris, né? A íris se continua no corpo ciliar. Vocês lembram que nós estamos falando agora da túnica média do olho, que é a coroide, corpo ciliar e íris, tá ok? Nós já falamos da córnea e da esclera, mas essa é a relação onde eu tenho tudo, tá? E aqui eu vou ter, inclusive, os ligamentos entre o cristalino, isso aqui é a borda do cristalino, entre o cristalino e o corpo ciliar, que é chamado de zônula.
Aqui eu tenho a câmara anterior e aqui eu tenho a câmara posterior, como eu falei no começo da aula. Então aqui é só para chamar a atenção do componente muscular do corpo ciliar, né? Vocês estão vendo que eu tenho fibras em várias direções, inclusive fibras que se interlaçam e fibras também de aspecto esfinctérico. Essas fibras musculares, elas controlam a movimentação do cristalino. A movimentação do cristalino é importante para que a gente consiga mudar o foco do olho e ser capaz de mudar um foco de perto para longe, ou de longe para perto, mais especificamente falando. Falando do cristalino, ou a lente do olho, né? O cristalino ele é dividido em córtex e núcleos. Os núcleos nós vamos ver aqui, ó, desde embrional, ou seja, quanto mais central, mais no centro do cristalino, mais antigo ele é. Então, quando eu tenho uma opacidade bem no centro do cristalino, eu posso afirmar que essa opacidade aconteceu na fase embrionária, o núcleo fetal, o núcleo do adulto, e aí eu tenho o córtex e a cápsula cristaliniana. A cápsula anterior é onde eu tenho o epitélio. Esse epitélio, como todo epitélio, ele não para de se multiplicar, e a célula epitelial se diferencia nas fibras, formando o córtex cristaliniano. Como ele não para de se multiplicar, o cristalino cresce durante a vida, e isso faz com que ele perca a sua função de se movimentar com o passar dos anos. Quando eu perco essa função, eu passo a ter dificuldade de mudar o foco de longe para perto, que é o que nós chamamos de presbiopia. O cristalino, como nesse desenho, ele é mais plano na sua superfície anterior, 10 milímetros, mais curvo na sua superfície posterior. A espessura do cristalino muda com a idade, conforme eu já havia dizendo. Um cristalino adulto vai ter por volta de 4 milímetros. Tá? Vamos dar uma olhada como é o cristalino olhado no exame clínico. Então, isso aqui é um exame de lâmpada de Fenda e eu consigo ver o núcleo, córtex anterior, e eu consigo ver todas essas camadas. Isso aqui é um olho com catarata, 80 anos de idade, ou seja, eu perdi a transparência do cristalino. Aqui esse cristalino está amarelado nessa foto post-mortem, mas aqui eu vejo que eu perdi a transparência, o cristalino ficou leitoso. Tá? Então a catarata não é nada além do que a perda de transparência do cristalino, ou da lente do olho, que está localizada posterior à pupila, tá? Ou posterior à íris. E aqui mostra exatamente a orientação das fibras cristalinianas, que eu volto a dizer, na verdade são células. Elas são células epiteliais diferenciadas, tá? E são extremamente diferenciadas, né? Olha o aspecto do cristalino, ou seja, no olho, tudo tem que seguir um padrão para que ele mantenha a sua transparência. A parte transparente do olho, né, ela é sempre muito bem organizada. Tá? Então esse é o cristalino, como vocês já viram, a córnea também tem um padrão muito bem organizado. E a distância dessas fibras é o que torna o cristalino transparente. Tá? Então aqui eu falo agora o aparelho zonular, ou a zônula. Né? Então olha aqui, o corpo ciliar com a sua porção esfinctérica muscular e a porção longitudinal. Aqui eu tenho a íris com o músculo esfinctérico e o músculo dilatador. E aqui eu tenho o cristalino em íntima relação com a íris, suspenso pela zônula, ou pelo aparelho zonular. Tá? O cristalino fica pendurado por essas fibras bem finas que vocês veem aqui de colágeno. Tá? O que isso significa? Um trauma muito grande, eu posso romper essas zônulas e esse cristalino pode, o que nós chamamos de subluxar. Ele pode se deslocar. Era assim que, historicamente, as cirurgias egípcias eram feitas. As cirurgias de catarata, quando o cristalino ficava completamente opaco, branco, e impedia que o paciente enxergasse, as cirurgias eram feitas com a colocação de uma agulha, né? Na verdade não existia uma agulha, era uma vara de bambu, no olho, e o deslocamento, a luxação do cristalino, derrubava-se o cristalino para que ele saísse da frente do olho. Com isso, aquele olho passaria a ficar altamente hipermétrope, porque ele perdia uma grande lente do olho, no entanto ficava transparente. Então, apesar de ver tudo embaçado, conseguia ver a luz, conseguia ver as cores, conseguia ter uma noção de movimento. Tá? Então essa foi a primeira cirurgia de catarata que existiu, feita pelos egípcios.
e ainda realizada em alguns lugares do mundo de uma maneira pitoresca, no mínimo. Tá? E aí entra o ângulo da câmara anterior ou seio camerular. Vamos dizer, essa parte anatômica que está aqui de um desenho que eu mesmo fiz, onde eu tenho a córnea, a esclera, o esporão escleral, e nós vamos ver isso com mais detalhes, o músculo ciliar, que vocês já se animaram, e a íris, essa porção é uma porção extremamente importante para o glaucoma. Então é uma anatomia muito bem estudada, principalmente essa região central aqui, que é chamada malha trabecular. Então isso aqui é chamado seio camerular, tá ok? Ele é definido pela linha de Schwalbe, que é o limite do endotélio corneano. Aqui eu venho o endotélio corneano, o limite dele é a linha de Schwalbe. E aí ele vai, a base dele vai ser a base da íris. Aí eu tenho aqui o corpo ciliar por trás, tá certo? E eu tenho o sistema de drenagem do humor aquoso, que está muito bem desenhadinho aqui, que não é nada além do que o trabeculado. Nós chamamos de trabeculado ou malha trabecular, nós vamos ver mais para frente. O humor aquoso é basicamente produzido aqui no corpo ciliar. O humor aquoso é o que mantém a pressão do olho. E ele migra entre o cristalino e a íris, vem para a câmara anterior. Na câmara anterior ele é absorvido aqui pela malha trabecular, que é o sistema de drenagem do humor aquoso. Produção e drenagem. Aqui ele é absorvido até esse buraquinho que vocês veem aqui, que é chamado o canal de Schlemm. E o canal de Schlemm vai criar cistos que vão pegar esse humor aquoso que foi produzido aqui e drenar para as veias episclerais. Tá? Então, mais uma vez, eu tenho aqui a anatomia, o canal de Schlemm, as vesículas, a linha de Schwalbe mostrando a mudança da córnea para a esclera, a malha trabecular e as suas características, aqui o corpo ciliar e a íris sendo cortada. Tá? Esse exame a gente também consegue fazer ele em vivo. Usa-se uma lente especial, uma lente que é chamada de gonioscopia, que tem um espelho, e quando eu coloco essa lente sobre o olho, eu consigo ver os detalhes do que eu falei para vocês. E eu consigo ver, por exemplo, nesse olho aqui, todas essas características, desde a linha de Schwalbe que eu falei para vocês, até a raiz da íris que eu falei para vocês. E aqui eu não vejo nada disso, porque isso aqui, esse olho inferior é o que chamamos de um olho que tem o ângulo fechado, ou seio camerular estreito, que é quando a íris fecha tudo isso que eu mostrei para vocês e encosta na esclera. Esse ângulo fechado, ele vai causar uma deficiência da drenagem do olho e vai aumento de pressão, que é o que nós chamamos do glaucoma de ângulo fechado, tá? Ou glaucoma de ângulo estreito. De novo, como eu falei para vocês, o humor aquoso é produzido no corpo ciliar, dá a volta entre o cristalino e a íris e é absorvido na malha trabecular. Ou seja, como eu já mostrei para vocês, existe uma relação importante entre a íris e o cristalino, muitas vezes em contato, eles estão em contato. Então, em algumas situações anatômicas, onde esse cristalino é muito grande, essa câmara anterior é muito estreita, eu posso impedir que o humor aquoso passe para frente, aí ele empurra a parte posterior da íris, fechando o ângulo e criando o que nós chamamos de um glaucoma agudo, que vocês vão ver durante as aulas do curso. Eu volto a dizer, aqui é uma aula de anatomia, no entanto, eu acho interessante a gente chamar a atenção para alguns pontos que vão ser relacionados com a fisiologia ou com a patologia. Tá? Como eu falei para vocês, o humor aquoso é secretado para a câmara posterior pelo epitélio do corpo ciliar e a partir daqui ele atravessa o espaço entre a íris e a pupila e atinge a malha trabecular. Tá ok? Isso é importante na fisiologia do glaucoma. E o canal de Schlemm, que aqui eu tenho num corte histológico, aqui numa microscopia de varredura, que faz com que esse humor aquoso que foi absorvido pela malha trabecular venha para o canal de Schlemm. Pelo canal de Schlemm são criadas as vesículas e essas vesículas vão ser drenadas para as veias episclerais. Tá? Aqui mais uma vez um diagrama demonstrando isso, corpo ciliar altamente vascularizado, aqui as veias episclerais
e o canal de Schlemm, que faz com que o humor aquoso seja drenado para as veias episclerais. Passando para a nossa última câmara do olho, né? Nós temos então a câmara anterior, a câmara posterior e a câmara vítrea. A câmara vítrea é o maior volume do olho. O vítreo tem uma anatomia única, ela é muito importante na parte embrionária do olho, e ele é transparente, gelatinoso, ele é aderido à retina, pelo menos nos jovens, e essa adesão ela é muito maior aqui onde nós chamamos a base do vítreo do que na parte posterior. Com o passar dos anos, ou em algumas situações específicas, como por exemplo de um trauma, esse vítreo começa a se separar da retina. Quando ele se separa da retina, ele normalmente continua aderido na base do vítreo. Aí o que nós temos? Nós temos um olho com uma situação gelatinosa balançando dentro dele e todo o resto completo por humor aquoso, por líquido. Então eu tenho uma gelatina balançando dentro do líquido e aderida à retina. O que isso pode fazer? Isso pode fazer com que esse vítreo tracione a retina, criando buracos na retina. Esse buraco, esse orifício, pode permitir a entrada do líquido da cavidade vítrea atrás da retina, levando a um descolamento de retina. Tá? Então, esse vítreo balançando dentro do olho leva a um sintoma muito, muito comum nos nossos pacientes. São as moscas volantes. O paciente fala assim, olha, eu vejo um mosquito balançando, e ele tem sempre o balançar. Por quê? Porque o vítreo é gelatinoso. Então ele vem, quando o olho para, ele volta. Esse é uma característica muito importante na mosca volante. Às vezes o clínico tem uma dificuldade de interpretar essa queixa do paciente e pensa que isso é um desmaio ou uma dificuldade de irrigação cerebral. E, na verdade, se você perguntar especificamente o que ele está vendo, você vai ver que é muito característico esse aspecto de movimento gelatinoso do corpo vítreo. A retina é a parte nobre do olho, né? A retina é uma extensão do cérebro, né? Então, a parte anatômica ou histológica da retina é extremamente complexa. Eu volto a dizer, a retina ela tem um grande processamento, né? A retina tem várias camadas de células nervosas, com várias sinapses entre elas. A retina é onde o processamento da imagem funciona. Grande parte do processamento da imagem acontece na retina e não no cérebro. Então, o trato óptico, o nervo óptico, ele passa a informação por corpo geniculado lateral, e do corpo geniculado lateral ele vai para a fissura calcarina, mas a informação que chega até a fissura calcarina ela já é extremamente trabalhada, né? Então, é extremamente processada, né? Quem usa o processamento da retina como exemplo são os telefones celulares hoje em dia, que tentam fazer o processamento de imagem para melhorar a qualidade da imagem, e nós não precisamos insistir de que eles são extremamente eficazes. Ou seja, o processamento da imagem é tão importante quanto a visualização da imagem. Tá? A retina ela é dividida em ora serrata, a cabeça do nervo óptico, que é um dos objetivos do curso de medicina. Vocês têm que aprender a ver a cabeça do nervo óptico muito bem vista. E a retina periférica, retina central, e aqui a fóvea e a mácula. Existem, dependendo do tipo de referências que se usa, anatômica ou clínica, elas vão ter tamanhos diferentes, mas basicamente, quando nós lemos alguma coisa, nós usamos única e exclusivamente essa porção da retina, fóvea. Todo o resto da retina, ele está me dando a imagem do ambiente, mas nós olhamos com a fóvea. As duas fóveas é que conseguem unir para um mesmo ponto e me dá a visão binocular. Todo o resto da retina não acontece isso. Todo o resto da retina ele apenas compõe. Aí vocês imaginam a nossa capacidade de processamento, que é como se eu tivesse duas câmeras com imagens que não são congruentes, exceto na fóvea, e eu consigo caminhar e ter uma noção perfeita do nosso ambiente. Ou seja, o processamento
geolocalizador do cérebro é uma coisa inacreditável. Tá? Então, a retina central, ela pode ser definida pela retina que fica entre as arcadas vasculares, tá? Ela é deslocada em 4 milímetros temporalmente do nervo óptico e a fóvea é deslocada 0,8 milímetros abaixo do nervo óptico, tá? Então, aqui eu tenho um diâmetro pupilar esquematizado, lembrando que um diâmetro pupilar tem, em média, 1,5 milímetros. Isso depende de uma série de coisas, principalmente dos componentes ópticos do olho, além do próprio componente anatômico do disco óptico. E esses 1,5 milímetros representam mais ou menos 5 graus. Essa região da retina central ela é definida histologicamente pela região da retina que tenha 2 ou mais camadas de células ganglionares na histologia, tem xantofila e são localizados entre as arcadas vasculares temporais, medindo cerca de 5 por 6 milímetros. De novo, 4 discos ópticos, né? Porque um disco óptico tem 1,5 milímetros aproximadamente. Existem várias diferenças de classificação regional da retina, desde a classificação microscópica, que não nos interessa tanto, pela classificação regional, que divide em fóvea cerca de 1 milímetro, fóvea central cerca de 1 milímetro e meio central, anel parafoveal, anel perifoveal. Mas anatomicamente eu vou ter uma divisão um pouco mais específica, que eu acho que não vem ao caso agora no momento. Como é a vascularização da retina? A vascularização da retina, a vascularização interna da parte que está em contato com a cavidade vítrea, ou seja, que vai da porção interna até a camada nuclear interna, ela é pela artéria central da retina. Vocês lembram que eu mostrei para vocês, a artéria central da retina acompanha o nervo óptico e vem superficialmente. Esses são os vasos da retina que a gente vê. A parte externa da retina, a parte mais próxima da esclera, lembra? Próxima da membrana de Bruch, ela é completamente vascularizada pela córrea capilar. Então a retina tem tanta atividade energética que ela tem 2 suprimentos. E a falta dos suprimentos vão dar doenças diferentes, tá? Eu ainda tenho a artéria cílio-retiniana, que é derivada da artéria ciliar, que vem da córrea capilar e pode, eventualmente, tá nutrindo a região macular, ou seja, um shunt da região da vascularização córeo-capilar indo para a porção anterior da retina, tá? Aí eu tenho o epitélio pigmentado. O epitélio pigmentado, ele é pigmentado por quê? Porque a retina recebe imagens, né? Se eu não tivesse nada que escurecesse, a imagem ia continuar passando e a retina não ia conseguir perceber. Então eu tenho que ter a luz que vem da frente do olho e ela para no anteparo, que é o epitélio pigmentado. Antes do epitélio pigmentado eu tenho o sensor. Então o epitélio pigmentado é como se fosse a estrutura metálica que mantém o sensor da máquina fotográfica, tá? Agora, o epitélio pigmentado é muito mais do que isso, porque além de ele fazer essa barreira entre a retina e a coroide através da membrana de Bruch, o epitélio pigmentado é o que é responsável por toda a transformação de energia para os bastonetes e para os cones, para os fotorreceptores. Todo o metabolismo da vitamina A ele é baseado no epitélio pigmentado. Tá? E, inclusive a manutenção dos fotorreceptores é feita pelo epitélio pigmentado. Tá? Então na oftalmoscopia o que a gente vê? A cabeça do nervo óptico, a artéria e a veia centrais da retina, a retina propriamente dita, a mácula lútea e a fóvea. Esse é o que nós devemos ver numa oftalmoscopia direta. Já uma oftalmoscopia indireta eu consigo ver a periferia da retina. E aqui eu consigo ver o descolamento de retina que eu falei para vocês. Ou seja, a retina está elevada porque houve um descolamento e agora nós já estamos falando de uma doença. Histologia da retina. A histologia da retina ela é bastante complexa, né? Vindo de externo para interno,
Eu começo no epitélio pigmentado da retina, vocês lembram que a gente falou disso, né? Então eu tenho aqui, ó, córeo capilar e epitélio pigmentado da retina. E o último, ou a célula mais externa, é o fotorreceptor. Então eu quero que vocês entendam nessa foto uma coisa. Isso é a parte interna do olho, aqui é a cavidade vítrea. A cavidade vítrea, a luz atravessa todas essas camadas de células nervosas para atingir o fotorreceptor na sua última célula, tá? E aí você fala assim, por quê? Não teria lógica, né? Por que eu tenho que atravessar um monte de coisa? A luz deveria entrar direto no fotorreceptor. No entanto, se os fotorreceptores fossem voltados para a cavidade vítrea, eu não teria energia suficiente para manter o metabolismo dos fotorreceptores. Os fotorreceptores estão estrategicamente colocados na periferia para eles ficarem mais próximos da córeo capilar, para que possam ter o seu metabolismo ativo. Então, a natureza fez com que todas as camadas retinianas fossem transparentes, o que me parece impossível, mas manteve os fotorreceptores ao final da camada. Então, a luz atravessa várias camadas antes de chegar no fotorreceptor e ser fisiologicamente vista, tá? Então, epitélio pigmentado, fotorreceptores, aí eu venho de trás para frente, células horizontais, células bipolares, células amácrinas, interplexiformes e, enfim, as células ganglionares. As células ganglionares são as últimas células que a gente tem na retina, as mais internas, e o axônio dessas células vai se unir no nervo óptico. Então, vocês imaginem que a retina é como se fosse um sensor que os fios saem pela frente e não por trás, tá? Então, eles saem pela frente, essa camada de fibras, que são os axônios das células ganglionares, também tem que ser e é transparente, tá? Então, todas as camadas de célula aqui é muito interessante, né? Nós vermos desde o epitélio pigmentado, aqui os fotorreceptores com as suas características, e aí eu venho camada por camada para os diferentes núcleos celulares até chegar à célula ganglionar, que depois vai virar as células de fibras ópticas. Aqui, para que eu mostro esse exame? Para mostrar para vocês exatamente essa correlação dos fotorreceptores, que estão aqui em cinza, e aqui eu tenho células horizontais e células amácrinas que conectam um fotorreceptor no outro, de tal maneira que eu consigo processar a imagem de dois fotorreceptores distantes. Isso faz com que eu consiga aprimorar o sinal que a célula ganglionar vai enviar para a fissura calcarina. Então, esse contexto de células e essas sinapses intrarretinianas são responsáveis pela maior parte do processamento da imagem, tá? Aqui eu mostro mais uma vez separadamente cones, bastonetes, células horizontais, células bipolares, essas atravessam, vamos dizer, verticalmente, mas eu tenho aqui, ó, as horizontais e as células amácrinas que fazem essa correlação entre fotorreceptores, tá? Lembrando que a luz vem daqui até atingir o fotorreceptor, e aqui a última célula é a célula ganglionar, onde o seu axônio vai para o nervo óptico, tá? Então, como que são as camadas? E hoje nós temos exames que eu fiz questão de não colocar aqui, porque, de novo, isso é uma aula de anatomia, mas essas são as camadas da retina que hoje nós conseguimos ver em vivo utilizando a tomografia de coerência óptica, por exemplo, tá? A camada das fibras nervosas, das células ganglionares, a camada nuclear interna, nuclear externa e a camada de fotorreceptores, tá? Então essas são as camadas da retina que nós conseguimos avaliar. Isso aqui é a fóvea. Qual é a diferença da fóvea? A fóvea, como eu falei, é onde tem que ter a melhor percepção, é onde nós temos a melhor visão, é o que nós lemos. Então na parte central e na fóvea você não tem todas essas células. Eu tenho direto os fotorreceptores, eu tenho apenas cones, tá? Porque as fibras nervosas vão sair, ou as células ganglionares vão sair a partir da célula. Vocês veem que
As outras camadas, elas acabam na fóvea, tá? Os fotorreceptores, vocês sabem, eu tenho fotorreceptores que são mais sensíveis a diferentes comprimentos de onda, assim como em qualquer visão digital, a composição da imagem formada por fotorreceptores diferentes vai me dar a impressão de cores, e como vocês sabem também, existem algumas alterações da percepção de cores que são doenças genéticas associadas a ceratocones a fotorreceptores específicos, ou de cone, né? O bastonete não percebe espectro diferente de luz, ele só percebe luz ou não luz, ele não vê cores, e aí eu, dependendo do tipo de cone, eu vou conseguir compor as cores como nós a vemos. Tá? Aqui uma imagem muito interessante do fotorreceptor, né? Altamente ativo, né? Eu tenho aqui o núcleo, os fotorreceptores e o corpo dele, tá? E tudo isso tem o seu a sua relação com as imagens das camadas da retina que nós vemos hoje. Desde o segmento externo do fotorreceptor, e aqui eu tenho toda a histologia que nós não vamos abordar dos bastonetes. Tá? Nós não vamos falar, isso não é anatomia, mas só para lembrar que a visão depende basicamente da vitamina A e da rodopsina, ou seja, o fotorreceptor ele vai transformar a luz utilizando a rodopsina, tá? E aí ele vai descarregar um potencial de membrana ou uma sinapse, dando a resposta sim ou não da percepção da luz. Tá? Só para a gente ter uma noção de como que é o mosaico de cones, tá? E como que isso acontece. E aqui está o que acontece com o fotorreceptor. Né? O fotorreceptor, aqui está o segmento externo do fotorreceptor, ele vai ser, no metabolismo da rodopsina, a última parte do fotorreceptor vai ser fagocitada pelo epitélio pigmentado e ele vai se regenerando. Tá? Quando eu tenho doenças do epitélio pigmentado, eu vou ter doenças dos fotorreceptores, como por exemplo as degenerações maculares. As vias visuais, apenas para a gente lembrar, né? O olho, o trato óptico, quiasma óptico, corpo geniculado lateral até a fissura calcarina. Tá, ok? Nós não vamos entrar em detalhes que são muito interessantes na neuroanatomia. Eu vou fazer rapidamente aqui um resumo da irrigação. Se alguém tiver mais interesse, vai ter que parar o vídeo e ver, porque é bastante complexo, mas eu vou fazer aqui um resumo para que vocês entendam da onde vai a irrigação ocular, né? Então, começando da aorta, que eu estou usando especificamente do olho esquerdo, né? Então, eu passo aqui o tronco braquioencefálico, a subclávia carótida direita, e vou para a carótida comum esquerda. Aí eu vou, pela carótida externa, eu vou passar pela artéria facial e a artéria maxilar, e a gente vai chegar ali depois, eu vou passar o porquê que isso é importante. Aí eu vou para a carótida interna, que é onde vem a maior parte da vascularização do olho. A carótida interna vai lançar a artéria oftálmica vai lançar a artéria central da retina, que vem junto com o nervo óptico, que vocês já viram, e as artérias ciliares curtas, que alimentam a coroide. Eu tenho também as artérias ciliares longas, e as artérias ciliares longas vão mais anteriormente à coroide. Isso tudo como ramo da artéria lacrimal. Tá? A artéria lacrimal vai lançar mais 2 ramos musculares e dorsal do nariz, e eles vêm até a artéria ciliar anterior, também ramo da artéria lacrimal. E aqui eu tenho a artéria angular. A artéria angular, ela sai da artéria lacrimal e ela vai ter aqui uma conexão com a carótida externa. Então eu tenho aqui a carótida externa através da artéria angular se comunicando com a carótida interna. Tá? E aqui também acontece entre a maxilar e o ramo meníngico recorrente. Um vem da facial e o outro vem da maxilar. Tá ok? Então isso é basicamente só uma ideia geral
para nós termos noção de como acontece a irrigação. Hoje, os nossos radiologistas intervencionistas conseguem chegar até a artéria oftálmica para fazer, por exemplo, um tratamento oncológico localizado. Tá? Então, aqui mostrando aquele ponto onde conecta-se a carótida externa com a carótida interna, tá? Através da artéria facial e artéria angular, que passa por dentro da órbita. E aqui, mais uma vez, o ramo meníngeo recorrente, que vai fazer através da artéria lacrimal a mesma conexão entre carótida externa e carótida interna. Tá? Mais uma vez nós estamos mostrando isso. A inervação também, passando bem rapidamente, né? Eu tenho aqui a inervação parasimpática, a inervação simpática e a inervação aferente. Então, primeiro falando da inervação aferente, ela vem toda através do trigêmeo, tá? Então, é o quinto nervo óptico, tá? O gânglio do trigêmeo, daí a trigeminalgia. Aqui é o gânglio cervical superior. E o gânglio do trigêmeo, que vai trazer os nervos ciliares longos, vai trazer os nervos ciliares curtos e vão pegar uma carona no nervo nasociliar, tá? Para ir para o gânglio do trigêmeo. Já a inervação simpática vai vir através do gânglio cervical superior, pega carona no nasociliar, ele apenas caminha junto, obviamente que não se misturam, né, as fibras, e essa inervação simpática vai para o músculo dilatador da íris, né, quando a gente tem uma descarga simpática, a gente tem midríase, e vai para os nervos ciliares longos, vai para a inervação simpática da íris. A inervação parasimpática do músculo esfíncter da íris vem através do núcleo do óculo motor. Ele acompanha o músculo do óculo motor, mas ele vem no gânglio ciliar. Tá? Então esse é um resumo muito rápido da inervação ocular. Tá? Então são inervados pelo nervo oftálmico, globo ocular, conjuntiva, glândula lacrimal, saco lacrimal, mucosa nasal, seio frontal, nariz, pálpebra superior, a fronte e o couro cabeludo. Daí a gente lembrar, como sendo o ramo do trigêmeo, né, o porquê que a trigeminalgia pega muitas vezes essa região do nervo oftálmico, incluindo couro cabeludo, fronte e pálpebra superior. Tá? Então ele é um ramo do trigêmeo e é aferente, como a gente tinha falado, e nós não vamos entrar em detalhes aqui das divisões do nervo oftálmico. Mas ele basicamente se divide em 3 nervos, nasociliar, o frontal e o lacrimal, e cada um desses vai dar os seus ramos para criar a inervação aferente do olho. A órbita não tem drenagem linfática. A drenagem linfática da conjuntiva é submandibular e pré-auricular, assim como das pálpebras. Por que isso é importante? Se eu tenho um paciente com uma conjuntivite viral, aquela que é epidêmica, né, que é aquela que nós devemos nos preocupar, um dos primeiros sinais é um gânglio sentinela pré-auricular. Se você tem uma conjuntivite e um gânglio pré-auricular, você já pode afirmar que ela é uma conjuntivite viral, principalmente se essa conjuntivite for bilateral, onde eu vou descartar algumas outras situações. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que, apesar de longa, tenha passado alguma informação. Essa aula vai ficar disponível, vocês vão poder ouvir e ver quantas vezes conseguirem ou aguentarem. Muito obrigado, é um prazer poder estar falando com os alunos de Medicina da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. E eu espero que nós possamos galgar voos cada vez mais longos, como esse dessa águia que eu tive a oportunidade de fotografar.